A paz do Senhor Jesus, meu nome é Paola Budal e eu estou aqui nessa manhã para falar sobre a lição 2 da EBD, da classe dos jovens, que vai falar sobre a realidade do Deus da Bíblia. No texto principal diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O resumo da lição diz que a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Nós não vamos ler todo o texto bíblico aqui sugerido para ganhar tempo, mas vai falar sobre Salmos, sobre a criação, e em Romanos capítulo 1, os versículos 18 ao 20, que fala que Deus se revelou também através da natureza. Na introdução, o autor vai falar sobre a presença da Trindade na existência, na criação, e o professor pode então, quem sabe, trazer uma ilustração para os alunos falando sobre a Trindade, algo simples como, por exemplo, a forma geométrica do triângulo, que é composta por 3 lados. E esses 3 lados, cada um tem a sua função no triângulo. Se você tirar qualquer uma dessas partes, deixa de ser triângulo. Pode fazer essa aplicação para explicar sobre a Trindade na pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está desde o início se manifestando na nossa criação. No tópico 1, vai falar sobre Deus e sua existência. E já no subtópico 1, vai falar que Deus existe. Bem, nós podemos observar que nas histórias e lendas de povos mais antigos, as pessoas sempre creram em um Deus Criador que fez todas as coisas. Eu gostaria de sugerir aqui 2 livros, né? O professor pode levar outros livros de referência. Primeiramente, eu vou fazer uma citação desse livro aqui. Você pode explicar a sua fé, que fala sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre Deus. E na página 20, ele vai trazer aqui uma citação de Albert Einstein. E ele diz assim, ó: minha religião consiste numa humilde admiração do espírito superior ilimitável que se revela nos pequeninos detalhes que somos capazes de perceber, com as nossas mentes frágeis e débeis. Esta convicção profundamente emocional da presença de uma força inteligente superior que é revelada pelo universo incompreensível forma minha ideia de Deus. Então, essa figura tão ilustre, Albert Einstein, afirmava que é possível a gente observar essa figura que criou todas as coisas, que existe neste universo visível, existe um ser invisível. Então, aqui no livro também fala que ninguém poderia imaginar que um relógio, né, pensa toda a complexidade do relógio. A gente não pode dizer que ele existe sem um projetista inteligente, né? Você não pode crer que do nada aquele relógio se formou, se montou, quanto mais podemos aplicar essa ideia ao universo. Então, o autor pode trabalhar isso, nessa questão da existência de Deus, que crer que Deus existe ou que Deus não existe é um ato de fé. Por exemplo, até na teoria do Big Bang, né, que houve uma expansão de uma partícula e que através disso todas as coisas vieram a existir. Fica uma questão aqui: quem ativou, quem deu início, né, para que essa partícula viesse a se expandir? Então, a própria ciência diz que a vida não surge senão da própria vida. E nossa lição fala sobre essa questão de Deus se manifestar na natureza. E se nós vermos lá em Hebreus 11:3, o autor aos Hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, o próprio Deus diz que você crer na existência dele é um ato de fé. Pela fé, a gente não pode provar, mas Deus se revelou. E que nós vamos então estender para o segundo subtópico. Deus se revelou. O subtópico 2 fala uma revelação geral. Deus se descortinou. E aqui no final do subtópico 1, o autor fala que é um processo inteligente. Talvez ele estivesse fazendo uma referência ali a uma teoria que existe dentro da própria ciência, que é a teoria do design inteligente. Que toda a criação, o universo, a natureza, como tudo está organizado, orquestrado, a própria complexidade do corpo humano mostra que existe uma mente criadora. Eles não atribuem isso a Deus, mas eles não podem deixar de crer que a vida foi criada por um ser superior e inteligente. Então vamos para o subtópico 2, que fala uma revelação geral. Bom,
Outra indicação que eu gostaria de deixar para o professor tem muitos vídeos, artigos na internet, para quem não conhece, o Dr. Adalto Lourenço, ele é um físico formado em física, pós-graduado em física, é um cientista muito inteligente e ele também é um teólogo cristão. E ele escreveu esse livro aqui também, que é um clássico, Gênesis 1 e 2. E o Adalto Lourenço, se você ver alguns vídeos dele ou ler alguns artigos, você vai ver que ele diz que existem propostas científicas criacionistas, porque existem evidências nas próprias leis da natureza, em processos naturais, de que Deus criou todas as coisas, ou que alguém criou. A teoria científica do criacionismo científico entende isso, que não tem como tudo ter sido surgir sem alguém ter criado. Então esse é o criacionismo científico. Eles não atribuem a Deus. Para eles não importa quem criou, mas importa isso, que todas as coisas foram orquestradas por uma mente superior. Algo interessante também, até por se tratar de uma classe de jovens que tem essa realidade muito latente no dia a dia deles, né, sobre a existência ou não de Deus, é que há fatos científicos que comprovam que o universo foi criado. Por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que mostra que a natureza ela está se desorganizando. Aí você pode usar para eles, por exemplo, o exemplo de um tênis. Quando você compra um tênis novo, lá branquinho, né? Uau, lindo! Daí passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, aquele tênis vai se deteriorando, né? Até hoje em dia existe uma pegada aí na moda de que é bonito, né? A roupa velha, rasgada, enfim. Mas o processo natural é que com o passar do tempo vai se deteriorando. É mais ou menos isso que aconteceu com o universo. Tudo mostra que ele partiu de um princípio plenamente organizado, complexo, e ele está se envelhecendo, digamos assim, está se deteriorando. Então, a própria natureza mostra que houve um início e ele está se desorganizando. Não o contrário, de que houve uma explosão e ele foi se ajustando sem nenhuma interferência. Então é possível a gente provar cientificamente que a natureza e o universo foram criados. Isso sim, quem criou não temos como provar. Nós não podemos provar cientificamente de que Deus criou, mas também não podemos provar cientificamente de que Deus não criou. Como eu disse, é um ato de fé. E aí se nós formos para os versículos ali do texto bíblico da lição, em Romanos 1:19, diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Quer dizer, Deus já se manifestou por meio da criação. Qualquer pessoa pode chegar à conclusão de que há um Deus invisível, há uma mente criadora. E o Dr. Adalto Lourenço, ele diz que a Bíblia é o livro das palavras de Deus e a natureza é o livro das obras de Deus. E esses dois livros, eles falam exatamente a mesma coisa o tempo todo. Então agora nós vamos caminhar para o terceiro subtópico, que diz uma revelação específica. E aqui vai falar sobre a passagem lá de Atos 28, quando acontece um naufrágio. Paulo está com outros prisioneiros no navio e esse navio naufraga, e então eles vão para uma ilha. E lá nessa ilha eles vão recolher pedaços de madeira para fazer uma fogueira ali, para se aquecer. E enquanto Paulo está recolhendo ali os gravetos, ele é picado por uma cobra venenosa, uma serpente venenosa. Então os homens que estão ali com ele dizem assim que aquele mal estava vindo sobre a vida de Paulo porque ele tinha feito algo de errado, que era consequência. Ele pecou e estava sofrendo por algum ato errado que ele fez. Isso mostra que os homens sabem que há uma justiça divina, que os homens têm na sua consciência essa noção de que aquilo que nós fazemos de errado, nós vamos dar conta, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos de Deus é a sua justiça. Lá em Romanos 11:28, que está aqui no texto que nós lemos também, nós lemos o capítulo 1 de Romanos, mas no versículo 28 diz assim, depois de relatar toda essa evidência de Deus na natureza, em Romanos 8:28 diz que não se importaram de ter o conhecimento de Deus, que os homens desprezaram essa revelação de Deus na natureza.
E aí você pode fazer uma aplicação para o seu aluno ali em classe e perguntar, né? Fazer com que eles perguntem para si mesmos, que eles façam essa autorreflexão. Vocês têm se importado com a existência de Deus? Vocês têm se importado de ter conhecimento de Deus? Vocês têm buscado conhecer Deus através das Escrituras, através da palavra, através de uma vida de oração, através de um relacionamento real com Cristo? Fica essa aplicação também, de que todo o conhecimento de Deus, ele se reflete na nossa vida, no dia a dia, nas nossas escolhas. Ali o professor pode, então, falar que o desejo de Deus é se revelar, e ele se revelou, a máxima da sua revelação foi através da pessoa de Cristo, e que através desse sacrifício de Cristo, os alunos devem buscar um relacionamento real com esse Deus Criador que fez todas as coisas. Antes de encerrar esse primeiro tópico, então, eu gostaria de ler algo muito interessante no livro aqui do Dr. Adalto Lourenço, no livro Gênesis 1 e 2, onde ele vai dizer sobre essa características da Trindade, que nós vimos lá na introdução, sobre a Trindade. E ele fala que essa é uma característica muito peculiar de Deus na Bíblia, 3 em 1, assim como nós cremos num único Deus manifesto em 3 pessoas. Aí ele fala assim, ó, essa característica do Deus da Bíblia é peculiar, 3 em 1. Aí ele vai agora mostrar essa característica da Trindade de Deus na natureza. A natureza existe no tempo e no espaço. E o tempo existe na seguinte forma: passado, presente, futuro, 3 em 1. O espaço existe na segunda forma: largura, altura e profundidade, 3 em 1. A natureza é constituída de matérias, átomos. Isso a gente aprende lá em ciências. Em biologia, química, né? Química, biologia. Átomos existem na seguinte forma: prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Prótons e nêutrons existem na base forma 3 quartos, 3 em 1. Aí ele vai falar também sobre o DNA, também são pequenas letras químicas, A de adenina, T de timina, C de citosina, enfim, ele traz aqui outras evidências de que Deus mostrou também na sua criação que o princípio da Trindade, 3 em 1, e ele é o autor de todas as coisas. Vamos para o tópico 2, então, que vai falar sobre ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiramente, vai falar sobre o ateísmo. Então, ateísmo, A de não, teísmo de teos de Deus. Então, é uma negação teórica ou prática da existência de alguma divindade, especialmente das monoteístas, maiores que existem, cristianismo, judaísmo e os muçulmanos. Aí o professor pode também falar sobre o termo agnóstico, que é muito comum, né, ser falado esse termo. Agnóstico vem de não, gnósticos, de gnose, conhecimento. Então, também é uma ideia que nega na verdade diz que pode ou não existir alguma divindade, só que essa teoria diz que a gente não pode ter certeza de afirmar, não podemos afirmar com certeza se existe ou não alguma divindade. Nós não podemos ter esse conhecimento. É isso que o agnosticismo afirma. E eu queria trazer aqui 3 pontos sobre o ateísmo, né, para complementar aqui a lição. Primeiramente, de que ninguém nasce ateu. É uma decisão que a pessoa toma. Lembra que nós falamos que crer em Deus ou não crer em Deus é uma questão de fé, de acreditar ou não? Porque que o universo foi criado, isso é comprovado já cientificamente, não podemos atribuir a Deus, mas que existe uma força superior, uma mente inteligente, isso é comprovado cientificamente pela própria lei, das leis da natureza, a complexidade, a perfeição que tudo funciona, a posição que a Terra está do Sol. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ela não haveria vida por conta do calor. Se fosse um pouquinho mais distante, também não haveria. Tudo que existe, a posição, o tamanho do planeta Terra, tudo é perfeitamente orquestrado, sustentado, foi criado. Então, aí... Se alguém decide não crer em Deus, é uma decisão que vai tomar, porque na nossa consciência está, como nós vimos até lá no texto de Atos 28, essa questão de justiça, dos atributos de Deus, né, que a imago Dei, a imagem dele, nós fomos criados, há em nós, mesmo que ainda o ser humano decaído, não regenerado em Cristo, há resquícios da criação, da imagem e semelhança de Deus. Então é uma decisão. O segundo ponto é que, isso que eu falei agora também, né, que mesmo que
a nossa natureza esteja manchada pelo pecado, ela não sufoca totalmente isso, de que nós fomos criados, de que há um Deus que criou todas as coisas. E a terceira coisa que eu queria falar sobre o ateísmo é que após o evolucionismo e após o iluminismo, o ateísmo ele se vestiu com essa capa de intelectualidade, sabe? Como se não pudesse ser discordado, né? Quem não crer no ateísmo não é uma pessoa tão inteligente. Foi depois disso que aconteceu essa expansão, digamos assim, né, com essa capa de intelectualidade e aceitação acadêmica, como nós vemos figuras, né, ilustres ali, como Freud e Marx, que eles eram ateus. E também a título de curiosidade sobre o ateísmo, aqui no Brasil, será que existem muitos que se declaram ateus? Existem poucos? Bom, segundo o censo do IBGE, em 2010, 0,39% da população se declarou ateu. Bem pouquinho, menos de 1%. Em 2013, 1% se declarou. Só que depois de muitos anos, em 2020, ainda 1% se declarou ateu. Vamos agora então falar sobre o panteísmo, que é o segundo subtópico do tópico 2, que é outra ideia acerca da pessoa de Deus. Então, panteísmo, pan, tudo, theos, Deus. Diz que Deus é tudo e tudo é Deus. É uma ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa. E Deus não existe como um espírito separado. É uma das religiões mais antigas do mundo. E alguns movimentos ambientais, como acho que o principal é o Greenpeace, eles são adeptos a essa filosofia e eles veneram a natureza. Se você derrubar uma árvore, para eles não é apenas a criação, né, uma criação de um ser superior, mas é a própria vida, está tudo interligado. Então, essa é a definição de panteísmo. No terceiro subtópico, então, nós vamos ver sobre o deísmo. O autor diz que é uma ideia que se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se ao criar o mundo e os homens, mas Ele não interfere na história, né, deixando cada um viver segundo a própria sorte. É como se fosse um relógio. Deus deu corda nesse relógio e deixou ele por si. É como se Deus criou todas as coisas, mas ele não interfere, ele não se importa, digamos assim, com o que está acontecendo por aqui. É um mundo regido por leis naturais, só que Deus está fora desta realidade. E segundo essa visão, então, não há ressurreição, não há milagres, não há revelação, não há nenhuma ação sobrenatural de acordo com o deísmo. E o último subtópico, então, o 4, vai falar sobre o teísmo, que é a perspectiva de que Deus existe, que é o que nós cremos, que Deus existe, Deus criou todas as coisas e ele se envolve diretamente com a sua criação. E para encerrar, então, esse último subtópico, que é a nossa crença do teísmo, eu trouxe aqui algo histórico que aconteceu, que o professor pode estar falando, inclusive na internet tem o áudio ali da fala dos astronautas também. Muitos já sabem, já ouviram falar, né, que em 12 de abril de 1961, o astronauta russo Yuri Gagarin, ele foi o primeiro homem que viajou pelo espaço. E quando ele chegou lá na superfície da Terra e ele olhou a Terra, né, de fora, foi toda aquela emoção, ele fez a declaração: a Terra é azul. Só que daí ele complementou: e eu não vi Deus. Ele, claro, né, ele vinha de uma crença ateísta, né, e a Rússia comunista, então, é um país ateu, declaradamente. Ele fez essa afirmação e ficou assim, essa afirmação fria. Passaram-se alguns anos depois, veio o Apolo 8, e um astronauta chamado Frank Borman, ele também saiu da órbita da Terra, e foi a primeira vez que sobrevoaram ali a órbita da Lua, né? Então foi uma viagem como se fosse o dobro do que o Yuri Gagarin tinha feito, foi algo além que o Apolo 8 fez. E nessa ocasião, mais de 2 bilhões de pessoas estavam assistindo essa transmissão ao vivo, dessa viagem, né? Essa viagem extraordinária. Foi a maior audiência da TV da época que as pessoas estavam assistindo. E quando chegou ali, quando foi dada
vez né, para eles falarem, era época de Natal, e foi passada ali a fala para o Frank Borman e os outros astronautas que estavam com ele, deram a permissão para eles falarem, e eles saudaram a todos, né, que estavam ali, e eles citaram Gênesis 1, os 10 primeiros versículos de Gênesis 1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E eles citaram os 10 primeiros versículos, como se fosse uma resposta dada a Yuri Gagarin, quando ele afirmou que não viu Deus. E eles fizeram uma viagem, daí muitos brincaram que eles foram mais além de onde o Yuri Gagarin não tinha conseguido ver, eles foram muito mais além e conseguiram ver de que Deus criou todas as coisas. Então, o professor pode trazer essa história para os alunos, quem sabe acho que tem o áudio deles recitando ali os versículos de Gênesis, também seria bem interessante. E fica aqui então a conclusão dessa lição, que diz que diante das diversas oposições de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Pela fé, nós cremos na existência dEle e pela fé nós podemos nos achegar a Ele também. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos.